projetar a pauta para nós, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela presença aqui na terceira reunião extraordinária da diretoria, que está sendo realizado por videoconferência. Queria agradecer a presença de todos os membros da diretoria e também a ABA, né, o apoio da ABA sempre para a realização dessas reuniões, que é fundamental. Então, agradecer a toda a equipe da ABA que está aqui à disposição da diretoria. Nós normalmente começamos com a apreciação da memória da reunião anterior, mas foi feita uma solicitação e nós vamos fazer essa apreciação na próxima reunião, junto com a apreciação da reunião de hoje, da memória da reunião de hoje. Vamos direto para o primeiro item da pauta, que é a discussão dos recursos apresentados aos processos de desligamento. Foram apresentados 2 recursos, da Prefeitura de São Roque de Minas e da Prefeitura de Sacramento, né? O material foi enviado a todo mundo, correto, Sandra? Os recursos foram enviados, né? Eu vou sugerir que nós adotemos o mesmo procedimento que foi adotado nas ocorrências anteriores, né? Porque, assim, eu entendo as justificativas apresentadas, né, de troca de gestão, de dificuldade de manutenção de comunicação, mas como das vezes anteriores, eu não consegui encontrar base legal para acatar. Então, a decisão não é uma decisão que eu acho que deva ser feita pela diretoria, que é a decisão que nós tomamos da vez anterior, de levar esses recursos à plenária, para apreciação da plenária, tomando o cuidado de comunicar às prefeituras interessadas que na plenária elas poderiam defender essa posição e, mesmo que haja por parte da plenária, que a plenária não acate os recursos, elas poderão participar do processo que será reaberto, né, o processo que será aberto para a presença, né, para complementar, para completar a representação do segmento. Aberta a palavra. Eu não estou ouvindo nada, não tem nenhuma manifestação, é isso? Isso, professor. Da diretoria não houve manifestação, não. Eu entendo, então, que a diretoria concorda. Bush. Então, estou aqui na reunião do Fórum Nacional, às vezes vocês estão escutando algum ruído aí, mas é aquilo mesmo, professor. Se a gente tomou um procedimento da primeira vez, eu acho que a gente tem que seguir o mesmo procedimento. Eu concordo aí com o encaminhamento seu aí, professor. Obrigado, Bush. Celismar. Estão me ouvindo? Bom dia. Oi? Ouvido. Bom dia, sim. Pelo segmento, né, daquilo que a gente já tem estabelecido como rito, e eu até tenho observado, talvez eu estiver equivocado, me corrija aí, a gente está observando muito essa situação nas prefeituras, né? Não sei se essa mudança, a descontinuidade, muitos governos municipal nessa mudança de ano, a gente teve já aí, essa já não é a primeira prefeitura que ocorreu essa situação, não sei, talvez até encaminhar, não só as prefeituras, mas a todos, a importância da presença e as penalidades passíveis diante das ausências, como o fato de chegar à exclusão dentro do comitê. Já não é a primeira prefeitura que
nessa mesma situação de não participação, né? A gente teve aí alternância de poder na boa parte dos municípios, talvez isso seja aí um pouco até, vou dizer, talvez até um pouco de desconhecimento da regra, né, que está imposta dentro da participação do comitê. Mas a gente deve proceder da forma que a gente já vem tratando todos os outros anteriores. Bom dia, né, Adair, né, de Indianópolis. Eu, como parte, principalmente desse segmento, né, tenho uma grande preocupação, entendo a questão das prefeituras, mas gostaria também de sugerir que nós, né, enquanto diretoria, enquanto membros, fizéssemos um trabalho. Eu sei que isso já foi feito, mas como toda vez que muda a gestão, a gente tem o gestor, seja situação, oposição, ou seja o gestor novo que entrou, ele tem que ter essa, por parte nossa, né, essa fala, olha, é importante, a sua prefeitura participa por isso, ou se o senhor realmente não quer, né, porque não faz sentido, a meu ver, eu sou prefeitura, né, e me preocupo com isso, sempre reporto lá, falo, olha, é assim que tem que ser, uma prefeitura dizer, olha, não, nós não podemos participar de reunião presencial, ou está acontecendo alguma coisa assim, então acho que nós já passamos muito dessa fase de essa justificativa, né? Nós precisamos entender que o município é uma empresa como qualquer outra, é uma instituição, e que continua, né? Então, talvez a gente enviasse um ofício aí no início do mandato, acho que ainda está em tempo, falando da importância, olha, o município tal tem uma cadeira, a importância é essa, tem reuniões presenciais, são poucas, mas elas precisam ter participação, né? Então, talvez oficiar esse gestor, para que a gente não fique assim, quem sabe mudou e a pessoa não entendeu, está desinformado, né? Então, acho da nossa parte oficiar esse gestor, porque eu também não vejo justificativa legal, falar, não fui porque mandou o outro embora e me colocou, porque eu, por exemplo, quando assumo a secretaria, eu tomo pé do que a secretaria é responsável. E se eu não participo do comitê, às vezes aqui, por exemplo, nós licenciamos. Quando eu assumo a secretaria, eu vou deixar de licenciar porque eu não sabia que fazia licenciamento. Então, assim, eu tecnicamente acho que isso não justifica. Mas vou sugerir que nós, né, elaboremos aí um ofício e encaminhemos mesmo para os que participam. Olha, prefeito, o comitê é isso, você tem uma cadeira, seja de suplente ou seja qual for, é importante a participação, né? Nós temos poucas reuniões, tem que acontecer, para a gente não tá aí, como disse o Celismar, né? O mesmo erro. Então, e é um segmento que tem condição de ir, né? Eu tenho condição de ir em carro oficial, né? Os outros também têm. É uma diária pequena, mas ajuda. Então, assim, a gente tem essa condição de estar presencialmente, tanto for presencialmente ou aqui, né? Então, acho que eu vou sugerir que a gente faça um ofício para esse prefeito, expressando, né, o quanto a gente considera a participação desse município no comitê, o quanto é importante, que os membros devem participar, são muito poucas reuniões, né, então, de participação, e concordo com o encaminhamento seu de ir para a plenária, né? Porque como a gente não definiu das outras vezes, acho que em qualquer outro segmento, da outra vez era outro segmento, né? Então, para não ficar distinto e a gente acabar decidindo aqui, eu concordo para a plenária, mas também acho que nós podemos encaminhar um ofício de agradecimento ao município, né, do prefeito
ter esse entendimento de que é importante a participação e encaminhar essa pessoa, porque às vezes o secretário não pode ir, mas ele designa outra pessoa, o município continua com a vaga. Essa é assim, a minha ideia é, enquanto município, principalmente enquanto segmento que está aí correndo risco, né? É essa. Seu tá desligado, Silvio, nós não estamos ouvindo. Obrigado, Adaile. Obrigado, Adaile, obrigado, Celismar, obrigado, Bush. Nós vamos fazer esse encaminhamento, à semelhança daquele que foi feito anteriormente, indicando, escrevendo por que nós não acatamos, né, indeferimos o recurso, mas que o remetemos, apesar disso não estar previsto no regimento, mas nós o remeteremos à plenária, né, para que a plenária tome ciência do que ocorreu e decida pelo melhor encaminhamento, tomando aquelas precauções que eu já mencionei anteriormente, né? Dizendo que a possibilidade de permanecer é grande, até porque a nossa representação dos municípios ela é quase que nata, né? Porque nós temos um número de vagas suficiente para atender a quase todos os municípios, né? Então, vamos tomar esse cuidado. Lembrando que é importante também mencionar no documento, viu, Sandra, que todos os avisos foram dados ao município, né? A Secretaria Executiva ela tomou todo o cuidado, foi avisando, né, comunicando a toda falta, eles receberam os comunicados, a Secretaria telefonou para a Prefeitura para falar, olha, a gente está com dificuldade de comunicação. Então, menciona tudo isso no documento, porque a gente tomou todo o cuidado, não é do nosso interesse desligar ninguém, porque a representação do segmento é assim, né, é autêntica e não é interesse nosso, e mencionar tudo isso no documento que será encaminhado aos dois demandantes. Quanto à sua proposição de entrar em contato com os municípios, eu acho que o tempo, acho que a gente perdeu um pouco, né, Adaile? Porque eu acho que deveria ter feito isso na transição, logo no início do ano, tal. Eu acho que para alguns nós fizemos, inclusive porque a gente tem aquele compromisso, né, de visitar todas as prefeituras. E como nós visitamos algumas antes da transição, inclusive Celismar foi comigo, que nós fomos entregar, Igor foi também, né, que nós fomos entregar os cadastros multifinalitários, conversamos com 6 prefeituras, não foi isso, Igor? 6 prefeituras, mais 2 agora, depois. Então, a gente está tentando fazer, mas é bem lembrado isso, talvez, Adaile, não fazer apenas na transição eleitoral, mas comunicar numa certa frequência a todas as entidades, né, falando, olha, existe uma representação, né, comunicar, no meu caso, por exemplo, não é comunicar a mim, mas comunicar ao reitor, né, ao reitor. Houve uma transição da reitoria aqui também, e aí eu fui até o reitor e falar, olha, eu represento, mas só posso continuar representando se o senhor permitir, né? Então, ele está ciente, ele foi cientificado por mim, mas eu acho que seria de boa política, né? Que o comitê fizesse essa comunicação às instituições. Eu acato, assim, acho que nós acatamos e vamos fazer fazer esse procedimento, fazer esse encaminhamento. Porque, assim, Silvio, às vezes a gente visita para entregar um produto, às vezes a gente tem uma comunicação com a prefeitura diferente e, infelizmente, eu posso dizer que o gestor não faz ligação com aquela visita que foi lá entregar o produto com essa participação efetiva na reunião. Então, quer dizer,
às vezes ele está recebendo isso do comitê e nem sabe que precisa, né? Às vezes a gente imagina que todo mundo sabe, não, tem uma participação, está efetivo e tal, mas às vezes a gente está entregando um produto igual nós fomos lá em Nova Ponte e o prefeito não tem noção de que é necessário que o secretário dele vá nas reuniões. Então, você acha que a gente tem que ter essa... Porque eu recebo a comunicação, eu passo para a prefeitura, todo mundo sabe, mas nem todo secretário faz isso. Sim. Então, às vezes, né, lembrar para o prefeito, falar, olha, prefeito, existe essa cadeira, ela é importante. Além dos produtos que a gente tem entregue, tem muitas reuniões, discussões, que são reunião presencial, que precisa do voto do seu município, né, que às vezes ele não linka essa visita que nós fizemos, por exemplo, em Nova Ponte eu fui. Às vezes o Zé Divino não linka essa participação efetiva do secretário dele dentro do comitê com aquela ação que nós fizemos, né? Eles acham que é uma ação isolada. Então, acho que é interessante, sim, às vezes passou um pouco, nunca é tarde, né? Nós temos que conversar com os prefeitos sempre. Sim. A gente não conseguiu ainda terminar aquela campanha de entrar em contato com todos os prefeitos, né? Que é uma coisa que está sendo gestada desde a gestão do Bruno, né? Que é uma tentativa e tal. Eu acho que a gente já conseguiu conversar com um número maior agora, mas faltam ainda entrar em contato com algumas prefeituras, com alguns prefeitos. Vamos tentar marcar uma agenda mais propositiva depois da próxima eleição, né? Que a gente está muito próximo já da nova eleição da diretoria. E eu acho que a gente tem que tomar algumas providências a partir do processo eleitoral, inclusive, né? Então, vencemos esse ponto de pauta, está tranquilo? Professor? Sim. Eu fiquei com algumas dúvidas. Sim, por exemplo, o senhor colocou aí agora que vai aguardar o processo eleitoral, né? Daqui quase um mês, né? Vamos dizer assim. E aí, então, a gente espera o processo eleitoral e depois inicia essa questão do ofício que a DAILE... Não. Pode começar, a resposta pode ser imediata, né, para os dois demandantes. O ofício para os prefeitos, né, especificamente para as representações municipais, ele já pode começar a ser elaborado, porque é uma preocupação institucional. O que eu falei é das visitas. Eu acho que não cabe mais a gente começar a marcar visita agora, se a gente não tem certeza que nós estaremos na visita. Eu acho que seria assumir um compromisso que pode ser que nos caiba ou não. Então, eu acho que é mais prudente a questão da visita ser agendada após o período eleitoral, o nosso período eleitoral. Ok, aí só mais uma dúvida. Aí a diretoria deseja que a gente faça um ofício, a gente vai elaborar a minuta, sim. Aí a gente caminha para o senhor, né, para o senhor avaliar, mas aí a minha dúvida é o seguinte, seria somente para o segmento do Poder Público Municipal? Porque o senhor chegou a falar aí que seria talvez interessante encaminhar também para os demais segmentos. Aí esse é o meu questionamento, a gente vai fazer para todos os municípios que têm cadeira no comitê, somente, ou para todos os segmentos com o mesmo teor, informando da necessidade, da importância, da participação? No caso dos municípios, eu acho que nós devemos mandar para os 20 municípios da bacia, mesmo aqueles que não têm representação direta, né? Tem, por exemplo, representação através de associações, de convênios, né? Mas um ofício para as 20 prefeituras, né? Inclusive colocando quem são os representantes do segmento, né? Às vezes pode ser que uma prefeitura nem perceba que ela está representada porque ela não tem contato com o representante ou os representantes do segmento. Então essa é uma boa atitude. E a gente pode pensar numa comunicação geral para cada segmento, por exemplo, o segmento dos usuários, né? Será que os usuários identificam quem são os seus representantes, né? Por setor, a mesma coisa na sociedade civil, e o Estado é um caso um pouco à parte, né? Porque o Estado é designação, né? Mesmo assim, cabe, né, aos membros do Estado saber quem são os seus pares.
Então, sim, acho que a gente pode pensar numa comunicação para cada setor. É bom até para marcar presença, né? Certo. E, professor, antes de finalizar esse item aí de pauta, só para explicar para vocês também, que foram dois titulares, né, com seus respectivos suplentes, que ingressaram, né, com esse processo de desligamento. A gente apresentou as justificativas para vocês na última reunião, e aí dessa justificativa resultou no encaminhamento desse e-mail que o senhor falou para as instituições, para que eles têm, né, a liberalidade, a faculdade de apresentar o recurso. Infelizmente, a AD Minas e a Unicerp, eles não apresentaram recurso, tá? Então, automaticamente, eles vão ser desligados do comitê. A gente vai estar encaminhando essa informação para eles. Como o senhor disse, a gente entrou em contato, a gente mandou o primeiro e-mail informando do prazo recursal. O prazo recursal se encerrava no domingo, a gente mandou novamente mensagem na sexta-feira. Foi visualizado, mas não foi respondido, tá? A AD Minas, eu mesmo, eu frequento uma academia, eu encontrei o Luiz, também falei para ele da importância, expliquei para ele, mas infelizmente não foram ofertados recursos. Então a gente vai informar o desligamento, seguindo aquela solicitação que o senhor falou, de que nada impede de eles estarem participando novamente do processo complementar eleitoral que vai ser realizado pelo IGAM, tá? E agora eu vou precisar da ajuda aí da Laís. Teve um município que, além de apresentar o recurso, o prefeito também já solicitou a substituição do membro, tá? Do conselheiro. Eu só não sei se foi Sacramento ou foi o outro. Qual que foi, Laís, que pediu a solicitação? Foi São Roque de Minas. Roque de Minas. Então, ele apresentou o recurso e também já fez a solicitação também de substituição do representante, tá? Eram essas informações que eu queria passar para vocês em relação a esse tópico. Obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos. Então, vencemos o tópico. Vamos para o segundo, por gentileza, que é a discussão sobre rede de universidades. Foi na semana passada, né, que teve a reunião? Ou essa semana? Estou meio confuso. Peraí. Não foi semana passada, não, Laís? Você olha para nós aí no calendário, quando foi a outra reunião? A de diretoria foi semana retrasada, dia 7. Dia 7. Obrigada, Laís. Foi nada. Não, a reunião com a rede de universidades. Essa nós não tivemos conhecimento. Do Paranapanema. Eu recebi um convite direto da Ana para participar. Eu vou colocar. Depois eu pego a data direitinho e comunico. Então, eu participei de uma reunião online. Fui convidado pela Ana, porque no CBH Paranapanema a Priscila estava presente. Então a Priscila sabe horário, data, tudo direitinho, tá? No CBH Paranapanema, eles criaram lá uma rede das universidades. Eles lá chamaram de Uniparanapanema. Que é para tentar movimentar as universidades junto ao CBH para gerar projetos, né, assim, aproveitar a experiência, o expertise técnico, né, das universidades para gerar algum tipo de produto positivo para o comitê. E o Márcio Araújo, da ANA, entende que as universidades precisam ter um papel mais propositivo, tá mais presente no CBHs. E ele expôs isso e propôs a ampliação, pegar aquela ideia da Paranapanema e replicar aqui no Paranaíba. E eu vejo assim uma janela muito interessante, porque, pelo que eu entendi, há uma possibilidade de recursos de projetos de pesquisa relacionados ao comitê via universidades. E por isso que ele acha muito importante e que as universidades participem mais, inclusive, da elaboração do plano do Paranapanema. Do Paranaíba, né, especificamente do Paranaíba, que a gente está agora chegando ao final, né,
do plano do Paranaíba, do novo plano do Paranaíba. E o que eu estou trazendo aqui é assim, primeiro, para saber se a diretoria acha interessante que o CBH se envolva nesse projeto, né? Eu acho interessante, mas não é uma decisão monocrática, nem pode ser. Até porque eu sou parte envolvida, né? Por ser da universidade, isso me dá muita vontade de participar, mas essa não é uma decisão que me cabe solitariamente. E a segunda questão, e aí é uma questão para a gente pensar, é o seguinte: se nós podemos nos propor a ser protagonistas na construção dessa rede, criando primeiro uma rede entre os 3 PNs, né? E isso a Universidade Federal de Uberlândia pode contribuir, porque ela tem unidades nos 3 comitês, né? PN1, 2 e 3, é uma área da Universidade Federal de Uberlândia de atuação direta. E mais do que isso, se nós poderíamos colocar algum esforço para transformar o CBH Araguari no núcleo da rede do Paranaíba. E aí nós competiríamos com outras universidades maiores, né? Universidades como a UNB, a Federal do Goiás, né? Que são universidades maiores. Mas assim, estou colocando e abrindo a discussão, porque está tudo sendo elaborado ainda. Professor, por parte da aba, a Priscila, ela trabalha junto ao Paranapanema, né? E também é a nossa coordenadora de comunicação. Eu não estou acompanhando essa questão. Então, assim, essas possibilidades que o senhor apresentou aí, em relação à possibilidade de tudo, aí eu teria que verificar, ou se o senhor também desejar, a gente marca uma reunião com a Ana, marca uma reunião com o Paranaíba, Paranapanema, para verificar essas possibilidades. De imediato, eu não consigo responder ao senhor, né, porque eu desconheço esse assunto sobre discussão de redes universidades, né? Isso para mim é novo. Aí, se assim a diretoria entender necessário, a gente pode alinhar uma reunião com a Ana, o jeito que o senhor entender, tá? É novo para todo mundo, Sandra. Eu fui apresentado à rede nessa reunião também. O professor César Leal, da Unesp, de Presidente Prudente, que fez a apresentação. Lá eles já têm já se estruturaram já com coordenação, né? Só que lá o Paranapanema ainda não tem cobrança, né? Então eles estão conseguindo um caminho contrário, que eu acho que é muito interessante, por isso que eu trouxe esse assunto aqui, que as universidades estão conseguindo captar projetos para a bacia. Então acaba trazendo benefícios para a bacia, para o comitê, via projetos captados pelas universidades. Então não é uma via assim de somente o comitê que vai financiar a rede, não. É uma forma de fazer uma integração, por exemplo, no nosso caso aqui em Minas, né, de captar projetos via FAPEMIG que envolvam o comitê via universidade. É uma via de mão dupla mesmo. Senão, não, assim, o caminho de criação da rede seria outro, né? Seria uma coisa para discutir entre as universidades, mas não é. É uma via de mão dupla mesmo. E a proposta, Sandra, até atendendo essa colocação que você faz, era marcar um evento aqui. Eu pensei primeiro entre nós que eu digo PN1, 2 e 3, trazer o Leal, o professor César Leal, para explicar como que é, conversar com o Márcio da Ana, se possível trazê-lo também, ou a Ana mandá-lo para cá, para a gente convidar, aí só que ampliar, né? Não é UFO, é convidar todas as instituições de ensino superior e pesquisa das 3 bacias para essa reunião, para ver se elas entendem que é importante isso e
e quem quiser participar, né? Entendi. Eu até, não é dentro do assunto, mas aí para a gente pensar uma data, né? Igual o senhor falou, mas, por exemplo, o PN3, ele fez uma solicitação para a ANA para capacitação de gestores municipais e já está sendo alinhado, né? E a ANA entrou em contato conosco, a gente só está aguardando a possível data aí por parte da diretoria, para que a gente possa começar a trabalhar essa questão. Eu até cheguei a conversar lá dentro do IGAM, como é uma questão de capacitação para gestores municipais, é uma questão que vai envolver o órgão gestor, que é o mesmo, né, de todos os PNs, eu até cheguei a conversar no IGAM se a gente poderia, desde que seja de interesse de todas as diretorias, fazer essa capacitação em conjunto, sabe, professor? De repente, a gente, se for da vontade de vocês, e também depois a gente vai passar para a diretoria do PN1, de repente a gente já podia aproveitar esse momento de discussão dessa capacitação que está provável de acontecer, a gente já alinhar tudo junto, porque aí já ficaria, tipo assim, uma ação integrada dessa rede universidades, né, com essa questão aí de capacitação de gestores municipais. Mas isso a gente ainda vai apresentar para vocês. De repente, a gente pode unir tudo num bloco só e já fazer as definições. Tá. Acho um pouco complicado fazer os eventos conjuntamente, mas a ideia de... Não, é uma boa ideia. Nessa reunião que você solicitou, unir os itens. Tá. A Daíle levantou a mão, a Daíle. Eu vejo muito importante, né, essa questão de ter essa rede com as universidades, principalmente porque nós podemos, a partir dessa rede, criar, tentar estabelecer uma coisa que ontem a gente estava falando aqui, um conhecimento local, né? Que às vezes a região não consegue ter um projeto assertivo, bem delineado. Isso a gente já falou muito aí nas reuniões, né? De questão de projetos, de produzir esse conhecimento local, né? Trabalhar um pouco a extensão da educação ambiental. Vejo com muito mais facilidade a integração entre o comitê e a universidade, trazer, o que você falou, uma via de mão dupla, trazer conhecimento, né? Trazer capacitação do capital humano que a gente tem, né? Como é que nós vamos tirar essa desinformação, às vezes, entre aspas, aí, sobre projetos, né? Eu acho que a universidade é um ponto essencial para que isso aconteça. Vejo que a universidade tem muita condição, recurso humano, até capital, né, de projetos, de buscar projetos. Então, acho que essa questão de pesquisa, de inovação, é muito importante, né? Acho que eu fico animada com essa proposta, fico à disposição, acho que a gente mesmo tem que criar um fórum, uma conversa aí entre esses entes, principalmente, eu falo que tem uma mão de obra boa lá dentro, né, que a gente pode utilizar, e vincular esses trabalhos dentro da universidade, porque também muita gente, às vezes, faz suas teses, suas dissertações, né, seus trabalhos de fim de curso, algo que não é tão aproveitado, né? Então, isso também poderia vir para essa linha de ser mais científico, ser uma instância que realmente vai funcionar entre região da bacia e universidade. Eu gosto bastante dessa ideia, acho que é muito válido, sim. A gente tem que avançar nessa discussão. Obrigado, Adaile. Angélica.
Olá, eu queria, complementando essa linha, né, que está sendo colocado, além desse conhecimento todo que é gerado dentro das instituições, né, nós vamos, assim, essa ideia eu acho ela maravilhosa em relação também a ampliar, porque hoje as universidades ela conta com laboratórios, por exemplo, na parte que tem que ser feita às vezes pesquisas, utilização de monitoramentos, né? Então, essa junção, essa parceria entre a universidade, né? Eu vejo também com muito, só complementando, que além de toda a parte intelectual, né, a parte prática de estar colocando nos setores, os usuários, necessidade, né, que são necessários esses ensaios, utilizar também esse material que a universidade já conta, né? Até estendendo um pouquinho, se possível, para a utilização dos laboratórios, tá? Só um complemento aí da fala da Dairley também. Obrigado, Angélica. Tem o Bush. Nossas tratativas. Vou desligar a câmera aqui, pessoal, para me chegar bem mais perto daquele microfone do celular. As universidades, elas são sempre, mas sempre muito bem-vindas. Muito bem-vindas mesmo pelo trabalho que ela executa e faz no seu processo normal, né? E agora, em se tratando de recursos hídricos, é muito melhor. Então, elas são muito bem-vindas. Já passou da hora das universidades entrarem de vez na discussão da gestão de recursos hídricos, dos comitês de bacia hidrográfica. Essa ideia, professor, que você está trazendo é uma ideia, ela não é ótima, não, ela é excelente. Acho que tem que buscar essa reunião o mais rápido possível, para a gente entender melhor mesmo daquilo que pode ser feito para melhorar as bacias dos 3 PNs, entendeu? E conjuntamente. Então, a proposta é muito boa, ela é muito bem-vinda, e vamos marcar essa reunião aí. Se o senhor que está na frente aí já do processo, que participou da primeira reunião, vamos ver aí o que a gente pode fazer aí, uma reunião mais rápida, online, para a gente entender melhor esse processo da rede de universidades para dentro dos comitês de bacias hidrográficas, tá? Então, a minha proposta é a sua, é da Darley, e que venham as universidades para dentro mesmo. Serão muito bem-vindas as universidades. Obrigado, Bush. Celismar. Presidente, assim como o Bush, a Daíri, que antecederam aí, é muito importante, sim, a gente tem, né, principalmente na nossa bacia, grandes universidades renomadas aí. Acho que a gente precisa realmente aproximar para trazer produtos mais efetivos para o dia a dia da nossa sociedade, né? E produtos de ótima qualidade e, claro, com um custo muito, muito menor, além daquilo que é imensurável, o quanto a gente vai contribuir para a formação desses profissionais que estão hoje na universidade, né? A gente, além de resolver a custo bem baixo os problemas que a gente tem dentro da bacia, a gente também vai estar aí dando uma contribuição significativa na formação desses profissionais que vão ajudar aí no futuro a perpetuar todo esse trabalho de conservação, de preservação dos recursos hídricos. Então, perfeita a sugestão e que a gente possa dar vida o mais breve possível a essa ação. Obrigado. Então, eu estou entendendo pelas manifestações da diretoria que eu posso começar a organizar, nós podemos começar a organizar esse evento entre convidar as instituições de ensino superior dos PNs 1, 2 e 3. Claro que antes eu vou entrar em contato com as diretorias do PN1 e PN3 para ver se eles querem participar, né? Porque não posso responder por eles, mas se houver concordância deles, fazer um evento juntando os 3 PNs. Vou propor que esse evento ocorra em Uberlândia, por causa da função mais central, né, de estar no meio do caminho de todo mundo aí, e nesse evento trazer o professor César Leal e pedir para que o Márcio da Ana venha, para que nós possamos viabilizar primeiro a nossa rede aqui, a rede mineira, a Unimineira aqui,
sei lá como é que a gente vai chamar, para que ela comece esse processo para tomar a frente da Paranaíba, tá bom? E já tem uma conversa, existiam nessa reunião, estavam presentes pessoas da Bahia, do Paraná e mais um estado que me foge agora. E a ideia de criar uma rede envolvendo todas as universidades em todos os CBHs. Né? Uma rede nacional de universidades e CBHs. Uma proposta muito interessante, muito grande, né? Uma coisa muito ampla mesmo, do segmento, que eu achei muito interessante. E interessante, por exemplo, o Márcio da ANA, né? O Márcio Araújo, que vocês conhecem, ele está muito interessado em que isso ocorra. Né? Eu achei muito importante que a Agência Nacional esteja envolvida com isso. Então, eu vou entrar mais em contato agora, depois, com a Secretaria Executiva, tá, Sandra? E Angélica. E a gente vai começar a pensar como formatar e formalizar isso. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, a gente fica de stand-by aguardando o seu comando para que a gente comece a fazer as nossas atividades. É isso, né? A gente já vai começar, mas agora é uma reunião específica de trabalho com a entidade, com a agência, né? Com a nossa agência, para passo a passo, como é que a gente faz, como é que estabelece. Porque agora a gente precisa formalizar, né? Não é mais uma ligação do Silvio para a Elaine ou do Silvio para quem que está com o presidente? O presidente do PN1 está afastado, né? Não, tá, é o Diego, né? Ele afastou, mas ele fez uma cirurgia, aí as informações que a gente tem, graças a Deus, correu tudo bem. Ele já está respondendo, ele vai participar do Encop, tá tudo bem, graças a Deus. Também eu falei para o senhor ontem, professor, que o pai da Aline ia fazer uma cirurgia, também estou conversando com ela aqui, ela acabou de mandar mensagem, graças a Deus também correu tudo bem. Tá bom, então. Logo tá tudo em paz. Tomara a Deus. Então, Silvio. Sim. Mais duas coisas. Primeiro, a data, mais ou menos, desse encontro, né? Aí, que vai ser em Uberlândia, você tem mais ou menos uma previsão? Seria mais para o final de agosto, setembro? Não tem previsão, porque ainda tem muita coisa para ser acertada. Primeiro, tem que acertar com os outros 2 PNs, depois acertar com a Ana, depois ver a agenda do professor Leal, né? Assim, mandar convite para todas, tem que levantar todas as instituições de ensino superior, mesmo aquelas que não estão representadas, né? Para ampliar o máximo possível, até para que, sei lá, de repente a gente vai ter mais competição na próxima composição dos comitês por parte das entidades de ensino superior. Então, tem todo um trabalho antes de a gente fixar uma data. Mas eu gostaria de fazer ainda esse ano o mais rápido possível. E sobre essa rede, né, de universidades, tem mais de 10 anos, mais ou menos, eu participei na Unicamp de um trabalho que eles estavam fazendo com o PCJ, né? Com a professora Emília Rudkowski. Então, desde já, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, que eles estão com essa pesquisa, que eles já estão fazendo isso bem, né? Eu vou procurar saber com a Emília como é que estão as coisas, como que avançou. Eu fiz parte do programa de educação ambiental lá do PCJ, junto com a Emília. A gente trabalhou nesse sistema que seria para o comitê inteiro, né? Então, o programa ele foi instituído em todos os lugares aí do PCJ, né? Em todos os municípios. Ótimo. E já há uns 15 anos. Então, assim, está funcionando bem. É também uma coisa para a gente buscar entender lá, né? Cortar caminho, às vezes. Pode ser, inclusive, uma pessoa para nós trazermos para participar do evento, né? Olha, sim, tem esse programa aqui, a gente pode reproduzir, ou pode se inspirar nele, acho interessante. Tá? A partir do momento que nós formalizarmos isso aqui junto à secretaria, aí todo mundo vai ficar sabendo do passo a passo que vai estar sendo dado, tá? Ok. Eu tenho 2 pessoas, Sandra e Bushi.
Sandra primeiro. O meu é só para informar, o Adaile e toda a diretoria, a Ana, a única coisa que eles nos solicitam é quando eles forem, quando a gente for fazer algum convite para eles participarem de alguma reunião, de alguma capacitação, é que tudo seja encaminhado com pelo menos uns 20 dias antes, porque eles têm uma resolução interna que convites que são feitos com menos de 20 dias, eles não são liberados para poder participar, tá? Só essa questão. Ô, Sandra, é porque a minha preocupação é assim, eu quero muito acompanhar de perto, e eu faço, agora saio, né, só retorno 20 de agosto. Então, era só para entender. Então, quer dizer, quando eu retornar, nós ainda vamos estar... Não sai antes de 20 de agosto, não, viu, Adaile? Não sai, não. Mas mesmo se sair, eu tenho certeza que a diretoria te aguardar, ué, certeza. Eu estou participando de um projeto aí fora do Brasil, inclusive vou apresentar um produto que depois, numa reunião, eu quero apresentar isso, né, para o comitê. Eu vou apresentar, agora é oficial, que eu já fiz a minha inscrição, né, em novembro eu apresento na Toscana, na Itália, joias, que eu estou fazendo semi-joias, né, com vidro e tampinha. Então, assim, eu estou indo para lá agora para conversar um pouco com eles sobre isso, mas depois quero mostrar isso para vocês. Parabéns, Adaile. Parabéns, Adaile. Deus abençoe que seja um sucesso. Já é um sucesso. Tá bem, obrigada. Parabéns. Bushi. Só para lembrar, essa questão de data, né? Vou marcar, professor, de 8 a 13 de setembro, por conta do ENCOB, né? Onde vai estar envolvido todos os comitês do país, inclusive os 3 PNs vão estar envolvidos, né? Só isso, só para lembrar, de 8 a 13 de setembro, tá? E parabéns, viu, Daí? Vai dar tudo certo, já está dando certo, que Deus te ilumine lá, viu? Obrigada, amém. Obrigado. Mais alguma coisa sobre esse ponto? Não? Tá, então nós vamos abrir agora para os outros assuntos. O Bush fez uma lembrança, né, que está chegando aí a eleição, né, Bush, do Fórum Nacional. Nós vamos estar estaremos presentes lá e vamos ter que manifestar a nossa escolha. Então eu já vou pedir para os membros da diretoria, nós vamos fazer uma reunião específica para discutir qual será o voto do Araguari, né, do CBH Araguari. Existem 2 chapas já compostas, concorrentes, e nós vamos marcar uma reunião para decidir para quem o CBH Araguari vai votar. Era isso, né, Bush? Perfeito, professor, era isso mesmo, tá? Obrigado. Vamos marcar a reunião antes de irmos ao Fórum Nacional, antes de irmos ao ENCOB. Tem que ser. Com certeza. Mais algum outro assunto? Professor. Semana que vem, a reuniãozinha rápida, só para a gente definir mesmo. Sim. Mais algum outro assunto? Por mim não, professor, tudo certinho. Para mim também está tranquilo. Professor, se permite aqui rapidinho, bom dia a todos. Claro. A gente recebeu um ofício do Ministério Público, foi encaminhado, né, para a diretoria, para o presidente do comitê, professor Silvio, sobre informações do estudo, a entrega, né, do estudo que foi elaborado, uma perícia técnica do professor Tundizi, lá no reservatório da Lagoa, né, do reservatório de Nova Ponte. E aí, já só para informar a diretoria, nós já estamos, professor, fazendo uma análise, né, do relatório, do documento técnico elaborado pelo professor Tundizi, e em breve a gente já está encaminhando para vocês esse parecer técnico da aba aí sobre o relatório, tá bom? Não sei se o senhor tem alguma recomendação, alguma sugestão que queira tratar, encaminhar essa discussão para a Câmara Técnica, o senhor tem alguma definição? É o desdobramento, né, Igor?
é que quando o relatório técnico estiver pronto, eu precisava até conversar com você sobre uma previsão para marcarmos uma reunião conjunta da diretoria com a Câmara Técnica de Planejamento, porque um documento como esse não pode ser ignorado na fase de elaboração do plano como nós estamos, né? Então, eu vou precisar que vocês façam uma previsão de quando a análise técnica da aba, o parecer técnico, né, o parecer, esteja pronto, para que nós encaminhemos aos membros da diretoria e aos membros da Câmara Técnica de Planejamento, para eles tomarem conhecimento, e porque nós temos que nos manifestar junto ao Ministério Público, não é, Sandra? O que eu creio que já foi feito foi avisar que nós recebemos e está encaminhado para análise técnica, né, para que o Ministério Público fique tranquilo, que nós vamos sim responder, talvez não nos 20 dias que nos deram, mas vamos responder. Estamos trabalhando para responder corretamente, né, adequadamente, a recepção do relatório enviado pela equipe do professor Tundiz. Comecei a dar uma olhada no relatório, achei bastante interessante algumas ferramentas que ele usou, e eu acho que é um documento bastante denso, assim, né? Deve estar dando um certo trabalho aí para a equipe técnica, mas é isso. Angélica? Só completando a informação, né, que o Igor acabou de passar, professor, a nossa analista técnica, ela já está dando essa olhada, né, já está bem adiantado esse estudo, como o Igor colocou, está na fase mesmo assim da gente estar fechando essas informações, aí eu acho que a gente pode estar, dependendo do prazo necessário que o senhor está colocando aí para apresentar, né? Mas é só reafirmando assim que já tem uma ideia do que é a necessidade, né? Só que realmente precisa dessa avaliação de vocês em cima desse documento para a gente estar. Então, qual seria o prazo necessário para a gente estar te passando isso? Só para a gente se organizar aqui, porque está bem adiantado, né? Então, eu posso contribuir, professor, em relação a esse prazo? É igual eu havia falado, a gente já tinha conversado, é o seguinte, para as reuniões online, porque o que o professor Silvio tinha pedido aquele dia, Angélica? Ele falou o seguinte, para a equipe técnica analisar o parecer, a gente já encaminhou no mesmo dia, e aí ele pediu para encaminhar para a diretoria vai fazer uma análise. Se for uma coisa mais tranquila, junto com a equipe, com a CT Plan, né, pode ser uma reunião online. Se for uma coisa mais trabalhosa, tiver algumas coisas mais difíceis de se analisar, não foi esse termo que o senhor usou, não, viu, professor? Eu perdi o termo aqui. Aí seria uma reunião presencial. Como que para eu convocar reunião de diretoria, eu não tenho prazo estabelecido. Mas reunião de Câmara Técnica, eu tenho. Quando eu tenho que obedecer meu prazo. Então, se ela for uma extraordinária, eu acho que são 2 dias, e se for ordinária, 5 dias. O que a gente tem que ver é aquilo que eu falei, por isso que na hora eu entrei em contato já com a Adriana, assessora do Ministério Público, né, Angélica, a gente entrou em contato com ela e expliquei dos trâmites que o comitê tem. E aí ela sugeriu que a gente verificasse se houvesse a necessidade da prorrogação do prazo, a gente pedir perto da data. A data se encerra dia 4 de agosto. Então, hoje são 25. Então, aí vai depender da data que vocês vão entregar o parecer, para que a secretaria possa convocar a diretoria e a CT Plan, para eles fazerem a análise para ver, porque o professor Silvio, a ideia é não solicitar prorrogação de prazo, se a gente conseguir dentro dos 20 dias, né? E aí eu vou depender da entrega do parecer. Então, vocês vão fazer a entrega amanhã, aí a gente já faz a convocação. Se o professor Silvio decidir que faça uma convocação conjunta, a gente vai analisar se vai ser online ou não, para ver como que vai ser. Então, depende da data da entrega, para a gente saber a data, se vai pedir prorrogação ou não.
A análise, Sandra, ela foi feita, né, até a Nayara, que está presente aqui na reunião, só que nós estamos só fechando algumas discussões, até como propostas, porque, né, sendo levado para a Câmara, a gente já ter esse levantamento. Então, aí, Igor, você acha que a gente consegue colocar uma data aqui com eles até que terça-feira, quarta-feira da semana que vem? Como que você acha que a gente pode fechar isso aqui? Deixa eu dar uma contribuição também, que assim, vocês têm os procedimentos aí internos, né, mas se for levantado na análise de vocês, por exemplo, que tem alguma situação um pouco complexa ou indefinida no relatório, nós podemos, inclusive, chamar a presença do professor Tundizi ou de alguém da equipe dele, que eu acho que esqueci o nome, ela esteve presente na nossa última reunião, para dar esclarecimentos ou solicitar o esclarecimento à equipe mesmo, para deixar tudo muito claro. Só essa que é a questão, porque quando nós nos manifestarmos junto ao Ministério Público, eu acho que a gente não pode ter dúvida, não pode ter percalço posterior. É só isso. Então, se tudo estiver muito tranquilo no relatório, se atendeu ao que estava disposto nos termos de referência, se as informações são confiáveis, inclusive, eu acho que é mais nesse sentido mesmo, né? Não, acredita tranquilo, sim, essas informações, né, no relatório, pelo menos de análise da Nayara, né, Nayara? Já está bem tranquilo as informações, bem Sim, claras. os dados É, também. é mais ações, futuras ações, né, que estão colocadas como sugestões no documento do Tundizi, que a gente verificar internamente junto ao comitê qual que o comitê interessa assim, em realizar, estudos complementares, mobilizações, educação ambiental, coisas que envolvem aí ações que o comitê pode, de alguma forma, apoiar a execução, e aí, óbvio, passa pela decisão do comitê. Inclusive o que pode ser incorporado ao plano, né? O que deve ser incorporado ao plano. A gente precisa pensar, por isso, a necessidade da presença da Câmara Técnica de Planejamento. Então eu já solicito, viu, Sandra, que faça um comunicado ao coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, ao Bruno, de que nós estamos fazendo esse encaminhamento, né, e que nós faremos uma convocação conjunta, né, da diretoria com a Câmara Técnica para discutir e encaminhar o relatório. E, professor, o senhor já quer verificar? Vai ser presencial ou online? Vai depender muito do conteúdo, da densidade do conteúdo que será demonstrado pelo parecer da área técnica da aba. Okay. O Bush está pedindo a palavra, Bush? Não, é porque eu vou pedir licença para me sair, que haja visto que já está encerrando a reunião, porque eu vou falar agora, é minha vez de falar aqui agora, da Comissão de Moções e a temática da governança das águas, tá bom? Tá bom, boa reunião licença, aí, Bush. Viu? Obrigado, fique com Deus, um abraço a todos, viu, gente? Professor Silvio, diretoria, como sugestão, como essa reunião pode ser online, acredito eu, pelo conteúdo já que foi, né, elaborado, a gente já entendeu o contexto aqui. Inicialmente, essa primeira reunião possa ser assim online, tá? Para facilitar o processo, e também os conteúdos também são bem tranquilos. E se a Câmara depois entender, né, a diretoria entender que precisa de discussões maiores, a gente pode marcar uma presencial. Sugestão. Aí eu dou outra sugestão, então, professor. Já que o nosso prazo é 4 de agosto e houver necessidade de 2 reuniões, seria interessante, então, já na próxima dia 4, igual orientado pela assessora, a gente já solicitar a prorrogação do prazo. Por quê? Porque a gente solicita a prorrogação do prazo, mas nada impede de que, estando pronto na data ou até anterior à solicitação nossa da prorrogação, seja encaminhada a documentação ao Ministério Público, sabe? Sandra, eu não sei se vai precisar de 1, de 2 ou de 3 reuniões, né? Porque essas coisas, quando a gente abre, tem uma ideia e nem sempre isso se realiza. Mas a ideia dessa primeira reunião, inclusive,
é que talvez nós não tenhamos apenas esse ponto para ser discutido em conjunto com a Câmara de Planejamento, porque nós temos ainda mais duas pendências aí junto à Câmara de Planejamento, junto ao plano, que é a organização dos procedimentos para os nossos estudos, o planejamento participativo do enquadramento, e também uma análise das pendências relacionadas ao nosso plano em relação ao Paranaíba. Então, eu creio que essa reunião não vai ser uma reunião só para validar ou não o parecer técnico da aba. Eu acho que vai ter que ser uma reunião presencial e um pouco mais densa. E aí já tem todo um problema para logística, para marcar horário, tudo. Então, eu já estou pensando que tem outras coisas, então, de repente, a gente pode reunir tudo e resolver de uma vez só. Tá, então aí, por exemplo, essas questões que o senhor colocou aí sobre esses planejamentos, como vai fazer essa análise do produto, nesse caso, então, isso não iria ser tratado na reunião ordinária? Não, uma reunião específica. Tá certo. Uma reunião específica para ver se a gente dá um pouco mais de celeridade. Mas continua dependendo da finalização do parecer por parte da área técnica. Tranquilo. Professor, de toda forma, a gente já vai deixar tudo de stand-by, ofício, se necessário, Ministério Público, e dependendo do tudo desenrolar, a gente já faz o que é necessário. Tá ótimo. Tranquilo, muito obrigado. Mais algum assunto? Celismar, Adairley, a aba, tem mais algum assunto, alguma pendência? Não, a mim não. Eu tenho uma última para perguntar agora, né? A respeito daqueles produtos que nós pedimos. Ontem, o João Reiser, o presidente do Paranaíba, do CBH Paranaíba, me mandou uma comunicação que foi tudo acertado lá, vai ter o espaço, e que já mandou uma correspondência para os CBHs afluentes, para eles prepararem material, para dizer o que eles querem. E aí eu recebi um comunicado seu, né, Sandra, de que a área técnica já havia sido informada sobre o que tem que selecionar para o Paranaíba, mas nós temos uma outra decisão nossa, que é a produção dos folders daqueles produtos que a gente pretende levar para o ENCOB, não é isso? Então, só para dar uma atualizada depois, fazer um comunicado para saber a quantas anda e se nós teremos esse material disponível para ser levado e distribuído em Vitória. Tá, que foi aquele questionamento que o senhor me fez, e eu falei que eu tinha que aguardar a Nara retornar do banco de horas. Isso, eu já até passei para a Priscila, que ela é a nossa coordenadora geral de comunicação. Aí ela também está meio cheia de reunião também, mas ela falou que segunda-feira, assim que a Nara chegar, ela já vai verificar essa questão de como que está tudo, e a gente já informa para o senhor, tá certo? Tá bom, muito obrigado. E aí, professor, imagina, e aí, como cada PM vai contribuir com aquela cota, aí hoje também à tarde eu vou estar na aba, aí a gente vai verificar lá junto com o setor financeiro se há a necessidade de pelo menos um e-mail formalizando, olha, o CBH PN1 irá participar no ENCOB, contribuindo com o valor de 10 mil. Aí eu vou questionar o Ronaldo se existe essa necessidade ou não. Se não existir, aí a gente comanda daqui. Se existir, eu te explico para o senhor fazer. Eu não sei como vai formalizar, mas precisa formalizar, né? Aí, mas pode ser por e-mail, tá? Isso. Pode ser um e-mail simples da diretoria. Tomando as providências, a gente faz o procedimento. Tá bom? Tá certo. Tudo bem, professor. Mais alguma colocação? A Daíley? Não. Tá Celismar? Creio que não também. Então, muito obrigado pela presença. Oi, Celismar. Desculpa. Só gostaria de aproveitar na diretoria. A gente teve lá no aniversário do Paranaíba a apresentação daquele laboratório móvel de irrigação. Gostaria aqui de encaminhar que a gente solicitasse a viabilidade da gente
uma parceria ou de alguma forma de a gente trazer essa ação para dentro do Araguari. Tá, vamos fazer isso direto entre as diretorias. Um comunicado da diretoria do Araguari à diretoria do Paranaíba, para saber como utilizar ou como trazer os serviços do laboratório móvel para a região para a nossa bacia. Já estou solicitando, então, à Secretaria Executiva, viu, Sandra, que oficie isso, para que nós tenhamos uma posição oficial por parte deles, para saber qual é o procedimento. Tá bom, Selismar? Ótimo. Eu já até, dentro do que foi apresentado, já sentei com a Secretaria de Agronegócio de Uberlândia. A gente tem um interesse muito grande em trazer isso, de Araguari, a gente fazer uma parceria com a Secretaria de Agronegócio e atuar tanto em Uberlândia quanto na região, diante do desenvolvimento aceleradíssimo dos processos das atividades irrigadas que a gente está tendo na nossa região. Inclusive, Selismar, a gente pode pensar num desses grandes eventos que tem da área do agro aqui em Uberlândia, né? No Camaro é um pouco mais festivo, aquela outra que é a... FEMEC. Isso. De trazer o laboratório, né? De ter um espaço para trazer o laboratório, para trazer o CBH Paranaíba, o CBH Araguari, para participarem, para estar presente mesmo, né? Durante o evento. Isso. Então, vamos ficar mais atento aos calendários, né? Dos eventos municipais aí, talvez seguindo, inclusive, essa recomendação que a Daíli fez, da gente pensar um pouco mais os espaços mesmo, né? A presença dos municípios e nas feiras municipais, nas festas, né? De a gente ter esses espaços, ter produtos, levar para que as pessoas, não só os gestores municipais, mas os munícipes tenham contato com o CBH, né? Eu acho que é uma boa estratégia, viu, Adaile? Olha, a gente vai trabalhando, por isso que é bom trabalhar em conjunto, né? As ideias vão sendo aparecendo e a gente vai melhorando. Então, também vamos pensar nisso, viu, Sandra? Talvez um calendário de eventos dos 20 municípios para selecionar aqueles onde a nossa presença possa ter algum resultado positivo para o CBH. Isso. E para a bacia, né? A gente para o CBH, para a bacia. Tá, a gente alinha isso aí com a equipe técnica, professor, porque era até um pedido que eu ia fazer, porque para que a gente consiga, né, desenvolver e proporcionar a presença do CBH Araguari nesses eventos, realmente é preciso que tenha um planejamento anterior, né? Então, aí, a gente vai verificar, né, nesses municípios e trabalhar junto da equipe técnica que tem mais expertise nisso, da pertinência ou não do stand estar presente ali naquele evento. Aí a gente faz isso depois e traz para apreciação de vocês, se possível, dentro da próxima reunião de diretoria. A gente precisa pensar, por exemplo, eu tenho um evento imenso aqui em Araguari, do FEMICAFÉ, né? Que é a presença da ACA, né? Que é uma das fundadoras, e de repente a gente não aparece, a gente não tem nada lá, assim. Então acho que a gente precisa começar a aproximar mais isso e trabalhar com parcerias, né? Não quero pôr muito dinheiro, comprar stand, não, mas acho que a gente tem que estar lá, né? Como parceria mesmo, tá bom? Tem uma solicitação do Gabriel aqui. Gabriel? Isso, professor. Só para a gente fazer a foto para matéria no site. Tá. Selismar, por gentileza, abre a câmera aí. Vamos tirar a foto oficial. Ainda em tempo, presidente, no demais, dia 29 vai ser a entrega do pátio de compostagem, construído com o recurso aí da cobrança, né? E a gente precisa de alinhar para ver um termo de entrega dessa obra no ato da inauguração. O Sandra, Igor, com quem que eu posso a gente fazer o contato para alinhar essa entrega? Qual que é o horário mesmo do evento, Selismar? Dia 29, às 15 horas. 15 horas, né? Selismar, desculpa, eu não entendi.
Alinhar o quê? Desculpa, para mim é ficou o auditão. pátio de compostagem. Isso. Mas projeto do pátio de compostagem. Só para entender, para a gente montar o cerimonial aqui, se o CBH, a ABA, a gente vai fazer um termo de entrega para o município, um ato simbólico de estar entregando a obra para o município, alinhar como os dizeres disso, para a gente formatar dentro do nosso cerimonial. Só uma dúvida, esse pátio de recompostagem, ele está sendo feito com recurso da cobrança pelo Araguari? 100%. 100%. Não, aí é só você solicitar a equipe técnica, né, se você quiser a presença dela, e aí a gente faz o cerimonial, né, para vocês, a gente convoca a comunicação para fazer, é só vocês verificarem qual o melhor dia que tem disponibilidade, se vocês também entenderem que é necessário, né, a presença da equipe técnica, porque tem alguns que a gente faz assim, né, a gente faz do Araguari, do Paranaíba, essas entregas, aí a gente monta o cerimonial, a comunicação está presente, vocês que definem. Assim, acho que alguém responsável pela equipe técnica precisa estar presente, porque foi a equipe técnica, né, Celismar, que ajudou a elaborar o edital, correto? Que é do edital de demanda espontânea, correto, Celismar? Isso mesmo. Foi um projeto apresentado, a equipe técnica fez a seleção do projeto, fez a análise, então acho que é importante ter a presença, vai ter a presença de alguém da diretoria para fazer a entrega, acho que a comunicação tem que estar lá, porque a gente está entregando 1 milhão e quanto mesmo, Celismar, de investimento? 2,5, né, Igor? 2,300. Assim, precisa cantar. Já fomos convocados, né? Tá, professor? Precisa cantar. Então... igual eu expliquei para o Celismar, é só vocês definirem a data e solicitar que a gente faz a organização. Já está definido, dia 29, às 15 horas da tarde, lá, né, Celismar, lá no enterro. E o cerimonial da prefeitura. No WhatsApp, fazendo um favor, essas informações, por gentileza. Vou te mandar, Sandra, e já alinhar que o cerimonial da prefeitura já está organizando todo o evento. Então, nesse caso... Eu só tenho um problema. Só vocês alinharem cerimonial da prefeitura com a equipe técnica da ABA para fazer tudo certinho dentro do protocolo. Tá, a única observação que a gente faz, professor, é o seguinte, todas as vezes que a gente tem entrega, do Araguari eu não acompanho, né, do Paranaíba eu acompanho. Geralmente, esse cerimonial, quando ele é feito pela prefeitura, a única coisa que a gente pede é que tenha sempre o cuidado de explicar que o custeio de tudo é do comitê, tá? Para não virar um evento mais da prefeitura, sabe, Celismar? Aí, o que eu vou precisar da sua ajuda? Eu preciso que você manda para mim as informações, porque eu preciso repassar isso tudo para a comunicação, que essa parte não é comigo. Mas aí você me passa todas as informações do dia, horário, essa questão de cerimonial, que aí eu já alinho internamente aqui com a nossa equipe e com a equipe da comunicação, tá? Sim, já está tudo sendo conduzido dessa forma, inclusive até as peças que vão estar montadas no espaço, né, do evento, tudo trazendo, vai trazer até as marcas do CBH, do Paranaíba, na placa, também já tem um layout pronto até para vocês validar, a menção da origem dos recursos, então tudo está conduzido dessa forma. Aí a única coisa... Vou te passar seu contato para a Vanusa, da comunicação, que vocês vão alinhar certinho. Ótimo, e a única coisa também que a gente tem pedido aí, que a nossa comunicação também pede para todos os nossos comitês, é que sempre que a gente for fazer a inauguração de alguma obra, de algum projeto, seja avisado pelo menos com antecedência de uns 15 dias, para que eles possam fazer toda a organização, sabe? Até peço desculpas, né? Isso ainda não foi passado para vocês, mas dessa agora eu já passo, se você puder me passar o quanto antes, eu já passo para a nossa comunicação, para a gente já providenciar tudo, e aí internamente a gente verifica essa questão aí de quem vai estar presente, como que vai ser, tá certo? Obrigada, Celismar. Obrigado em todos. Vamos atender a solicitação do Gabriel, então, né? Gabriel, só me comunica se você já fez a foto ou vai fazer. Não, eu fiz aí algumas ele tirou aqui, os óculos.
Se vocês puderem olhar para a câmera e tal, e depois alguém aparece olhando para o lado aí e acha ruim. Isso. Ficou ótimo. Obrigado, então. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio novamente da aba. Tenham um bom dia para aqueles que puderem, um bom final de semana já, né? Porque eu ainda tenho um monte de coisa para fazer. Um abraço para vocês. Professor, obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia, um abraço.